Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no elo de número 3 da nossa aula sobre Cristologia, irei falar sobre os ofícios de Jesus, o Cristo. Mas antes de tudo, peço por gentileza, se inscreva no meu canal, compartilhe o like e dê o seu joinha. Eu quero sim ser canal de bênção em sua vida. Conhecer os ofícios de Jesus é o mesmo que conhecer o perfil de Jesus. E para a gente compreender de uma forma mais clara o perfil do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que, à luz da Bíblia, o Senhor Jesus ele é identificado como sacerdote, profeta e rei. Esses são os três ofícios do Senhor Jesus. Mas antes de falarmos sobre os três ofícios de Jesus, é muito importante nós entendermos algo. No Antigo Testamento, na teocracia israelita, havia três classes de liderança. Essas três classes, cada uma tinha o seu ofício. E quando elas juntas se uniam no propósito estabelecido por Deus, elas conseguiam assim manter o bom relacionamento entre Deus e o povo. Então elas atuavam como intermediárias entre Deus e o povo. Era a classe dos sacerdotes, a classe dos profetas e a classe dos reis. Os sacerdotes tinham uma função interessante. Os sacerdotes ouviam a voz do povo e entregavam a Deus os anseios do povo. Porém, o profeta era ao contrário. O profeta ouvia a voz de Deus e entregava o recado de Deus ao povo. E o rei era um líder militar que administrava e também protegia o povo. E agora, no contexto da nova aliança, esses três ofícios não estão mais divididos em três classes de pessoas distintas. Eles estão unificados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus é o intermediário entre Deus e nós. E vamos falar aqui agora sobre Jesus em seu ofício sacerdotal. Leia comigo Hebreus capítulo 4 e verso 14. Está escrito assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Vamos juntos entender algo muito importante aqui. Enquanto os quatro evangelhos reunidos, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam o ministério humano de Jesus, o livro escrito aos Hebreus apresenta o ministério celestial e eterno do nosso Senhor Jesus. E aqui no versículo que nós acabamos de ler, o escritor ele apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote. Quando ele usa essa expressão, o grande sumo sacerdote, ele está falando sobre a superioridade sacerdotal do nosso Senhor Jesus. E ele ainda diz mais, que Jesus é o sacerdote que penetrou nos céus. Isso nos faz entender que Jesus, ele não penetrou apenas além do véu, como os demais sacerdotes. Havia no templo um véu que dividia o lugar onde só o sacerdote podia entrar dos demais lugares. Mas quando o escritor ele diz assim, que Jesus é o sumo sacerdote que penetrou nos céus, ele está dizendo que Jesus fez o que nenhum outro sacerdote poderia fazer. Jesus não penetrou apenas além do véu, Jesus penetrou nos céus. E o escritor ele diz também que nós devemos reter firmemente a nossa confissão nele. Isso nos traz a revelação que hoje nós não precisamos mais lançar os nossos pecados sobre os ombros de um animal sacrificial e de um animal emissário, e nem tampouco também aos pés dos homens, mas sim, nós devemos confessar os nossos pecados, as nossas culpas aos pés do nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele fez um sacrifício por nós de uma vez por todas. Ele não usou um animal para sacrificar o seu próprio sangue
e o seu próprio corpo foi o sacrifício. Ele se entregou por nós sem reservas ali naquela cruz para nos conceder assim a oportunidade de recebermos o perdão de Deus. Jesus também recebeu o ofício de profeta, e profeta de Deus, à luz da Bíblia, nos fala de um transmissor e preditor da voz de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, Moisés fala de um profeta que se levantaria do meio de Israel. Essa menção de Moisés é referente ao Messias. Moisés recebe a revelação de Deus que o Messias exerceria o ofício de profeta. E ao lermos os evangelhos, conseguimos visualizar que logo após o ministério humano de Jesus ser estabelecido, a fama de Jesus começou a correr por toda a Galileia e por todas as terras circunvizinhas. A Bíblia diz que as pessoas ficaram maravilhadas com as palavras de Jesus. Foi nessa ocasião que Jesus retornou a Nazaré, local onde ele passou a sua infância e a sua adolescência. E Jesus, chegando ali em Nazaré, ele foi rejeitado pelos seus conterrâneos. E ao sair daquela cidade, daquele território, ele disse: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jesus aqui está se apresentando como profeta. Profeta este que foi rejeitado pelos seus, mas a Bíblia diz que todos que o receberam foram feitos filhos de Deus. O precursor de Jesus, João Batista, ao falar sobre Jesus, ele disse: após mim vem um mais poderoso do que eu. Ele está expressando que Jesus seria um profeta mais poderoso do que ele. Jesus, em seu ofício profético, ele nos trouxe a mais profunda revelação da voz de Deus. Ele descortinou a escatologia dos registros divinos, nos avisando e nos preparando para as fases futuras. E Jesus também nos ensinou o caminho da verdadeira adoração a Deus. Algumas profecias de Jesus se cumpriram instantaneamente, outras estão se cumprindo no decorrer do tempo e outras ainda hão de se cumprir. Jesus é o maior profeta de toda a humanidade. Como rei, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Isso nos faz entender que o reino de Jesus é diferente dos diversos reinos deste mundo. O reino de Jesus, ele não é formado pelas forças mundanas, não é formado pela guerra, não é formado pela prepotência, pela avareza, pela ambição, pela política. O reino de Jesus é formado pela força do amor, pela força da misericórdia e pela força da absoluta justiça de Deus. Vamos ler comigo Lucas, capítulo 1 e verso 33. Está escrito assim: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse versículo faz parte da mensagem que o anjo Gabriel entregou a Maria acerca do nascimento de Jesus Cristo. Ele disse: o seu reino não terá fim. Ele está declarando que o reino de Jesus é infinito. Isso quer dizer que o reino de Jesus é eterno. O salmista Davi o apresenta como o rei da glória, o rei forte e poderoso nas batalhas. Isso nos faz entender que com ele, com esse rei, nós somos mais do que vencedores. Ele não perde em nenhuma batalha. Ele é a força maior. Ele é o rei que administra o reino da luz. Em sua missão humana, ele foi rejeitado pelos religiosos e políticos que viviam ansiosos por um rei que os libertasse do poder romano. Mas Jesus, ele não veio proclamar apenas a independência de uma nação. Jesus, ele veio como um rei
salvador, para salvar a humanidade, para dar à humanidade o direito de alcançar a vida eterna, como está registrado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe bem a expressão. Está dizendo todo aquele que nele crê. Não está dizendo tal nação ou tal povo, mas todo aquele, independente da classe, da posição, da língua, da tribo, independente de onde for, todo aquele que nele crê encontra a vida eterna. Está escrito na Bíblia que uma certa feita, Jesus entrou em Jerusalém em um jumentinho. E naquele dia, uma grande multidão aplaudiu o Senhor Jesus, dizendo: bendito é o nosso Rei que vem em nome do Senhor. Porém, aquela multidão esperava que Jesus suprisse as suas necessidades egocêntricas. E por perceber que o reino de Jesus é diferente dos reinos deste mundo, essa mesma multidão que aplaudiu o Senhor Jesus no domingo, estava na sexta-feira gritando: crucifica-o, pedindo a crucificação do nosso Mestre Jesus. E o resultado é que Jesus, em sua missão humana, o seu trono foi a cruz. Porém, com 3 dias após a sua morte, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Ele ressuscitou para a glória de Deus, para a vergonha do diabo e para a nossa vitória. Ele vive e reina para sempre. Ele está vivo, atuando à mão direita do Pai. Ele também é Deus. Ele intercede por nós. Ele é o nosso Rei. E em breve ele virá como Rei dos Reis, para esmagar o poder do anticristo e aprisionar a antiga serpente. Pense nisso. Que Deus te abençoe. E no próximo vídeo eu estarei falando sobre as parábolas de Jesus.